Olá, voltamos para a reflexão do livro Eventos Finais e já estamos no capítulo número 9. Se você não acompanhou os outros capítulos, acompanhe aqui na página do Facebook e também no YouTube, Eliseu Tabachensky. Se inscreva no canal para acompanhar todos os detalhes dos outros capítulos e aí nós vamos crescendo na ideia do livro. O capítulo hoje, que é o capítulo número 9, tem como título Leis Dominicais. Esse é um capítulo muito importante, interessante, profundo, mas eu quero extrair algumas ideias dele. Tá? Primeiro ponto é que Deus criou um dia especial para ser adorado, para que ele seja adorado, para que o ser humano possa descansar. E este dia abençoado e santificado é o sábado e não o domingo. Tá certo? O domingo foi instituído por Constantino, primeiramente. Lá no ano 321, ele impõe essa lei de guardar o domingo como uma homenagem ao deus pagão, o deus Sol, os astros. E, por consequência, a Igreja Católica Apostólica Romana toma essa mesma linha de pensamento e, pretendendo ter autoridade acima da Bíblia, diz que, sim, eles têm autoridade e eles mudaram do sábado para o domingo. Isso é claro, isso é documentado, está nos livros históricos e também nos documentos oficiais da Igreja Católica. Eles não escondem isso. Tá? Outro ponto importante que nós encontramos aqui é que existem várias argumentações a respeito do sábado, e uma delas é que o sábado foi dado para os judeus, e por isso hoje não precisamos guardar. Tanto é que os judeus ainda guardam o sábado. Essa argumentação é bastante controversa e não encontra base bíblica, porque o sábado foi criado na criação do mundo, quando não existia nenhum judeu sequer. Existia só Adão e Eva, e isso antes da entrada do pecado ainda. Então, o sábado, ele é universal, ele não é para um povo, ele foi feito nos dias da criação. E os dias da semana, os dias da criação, são universais. Eles não são para um povo, para uma nação, são para todos os povos. Tá? Outro argumento interessante é que se diz como nós podemos ter certeza de que o sábado que nós guardamos hoje é o sábado da criação, já que o calendário mudou e as coisas mudaram. Interessante que os mesmos que fazem esse argumento não têm nenhuma dificuldade em aceitar o domingo atual como sendo o primeiro dia da semana e guardar o domingo. Interessante, né? Outro ponto importante é que as leis dominicais, elas sempre existiram. Sempre foi feita uma tentativa para se colocar leis para que todos observem o domingo como lei, não de Deus, mas lei dos homens. Já em 1880, 1890, já existiam leis fortíssimas no sul dos Estados Unidos, obrigando a todos a descansarem no domingo. E ultimamente tem estado rodando no mundo inteiro leis dominicais, locais, em vários países, em várias cidades, vários estados, onde diz que o domingo é um dia para cessar todo o trabalho, é o dia da família, é o dia da ecologia e assim por diante. Isso prepara o pano de fundo para um decreto dominical. E aí está o detalhe, o decreto dominical, ele não é uma lei local, ele sim é uma lei mundial. E o decreto dominical vai ser assinado pelos Estados Unidos. Por quê? Os Estados Unidos é a potência mundial. Você percebe, e isso é muito noticiado, que tudo que acontece no mundo, os Estados Unidos tem que dar o aval. Tem que ser consultado os Estados Unidos para saber se vai fazer aquilo, outro. Tá certo? Então, os Estados Unidos é a potência, e inclusive, isto é dado histórico, dado profético também, o fato de que Apocalipse capítulo 13 demonstra exatamente essa circunstância. Outro ponto importante que nós encontramos aqui é que, com respeito a essa lei dominical, ou melhor, esse decreto dominical que será universal, será uma legislação universal de obrigação para todos guardarem o domingo, que é o falso sábado, o falso dia de descanso. Diz aqui na página 80, a história se repetirá. A religião falsa será exaltada. O primeiro dia da semana, um dia comum de trabalho, que não possui santidade alguma,
será estabelecido como foi a estátua da Babilônia. Lembra? Quando Nabucodonosor construiu uma estátua e obrigou todos os povos, os representantes de todas as nações ali, a adorar aquela estátua, e se não adorassem, seriam lançados na fornalha de fogo. Pois é, o decreto dominical será exatamente assim. Nós vamos ver mais à frente como vai ser. Vai ser obrigatório. Não vão poder comprar nem vender, serão ameaçados de morte aqueles que não obedecerem esta lei de guarda do domingo. Preste atenção, isto vai acontecer, ok? Isto é profético, a história se repete, já aconteceu no passado e vai acontecer outra vez conforme a profecia nos aponta, tá certo? Para finalizar, há um conselho bem interessante que quando o decreto dominical for instituído, não devemos provocar mais ainda a ira daqueles que vão ficar irados, porque esse povo que guarda o sábado não quer obedecer às leis do nosso país, das nossas leis mundiais, leis da igreja e assim por diante. Nós devemos ficar tranquilos, calmos e não provocar ainda mais a ira dessas entidades, tá certo? Bom, o capítulo de hoje foi bem intenso, mas muito importante. Continue conosco para compreender ainda mais o desenrolar de todos esses aspectos, tá certo? Que Deus te abençoe, que Deus te acompanhe e eu te vejo no próximo capítulo.